Lampião, o cangaceiro, invadiu a prefeitura do sertão e reveio segredo chocante. Março de 1928, o sol queimava insuportavelmente em Várzea Grande. Os moradores, sufocados pelo calor e pelo medo, sentiam que algo estava por vir. As conversas na feira estavam carregadas de uma tensão palpável. Murmúrios sobre a audição de tiros e a possível presença do temido Lampião, o rei do cangaço. O ar parecia vibrar com a expectativa de um confronto. Apenas um assunto ocupava a mente de todos: a fama e a vingança do cangaceiro. Naquela manhã, Lampião, vestido com seu charmoso colete de couro e seu chapéu de cangaceiro, sentia uma raiva ardente. Havia sido humilhado pelo coronel Antônio Ferreira, um poderoso fazendeiro que pensou ter o controle da cidade em suas mãos. Com a ajuda de Zé do Carmo, um informante astuto que não conhecia o medo, Lampião descobriu que a prefeitura escondia um tesouro não só de dinheiro, mas um segredo sombrio que poderia mudar tudo. Lendas diziam que o cofre com o som dos cascos dos cavalos era ensurdecedor. Os habitantes, entre o pânico e uma estranha sensação de esperança, correram para se esconder, enquanto outros observavam pela janela, com os corações acelerados. O cangaceiro e seus homens invadiram a prefeitura em um furor de coragem e determinação. As portas ficaram abertas e a cena era de um filme de ação. As máscaras de terror dos funcionários misturavam-se ao som de balas e gritos. Lampião, com um brilho matreiro nos olhos, exigiu que o coronel viesse à sala do tesouro, arrastando consigo toda a sua bravura. Ele havia chegado para reivindicar não apenas um tesouro, mas um pouco de dignidade em uma luta que parecia interminável. Quando o coronel, já pálido, entrou na sala com o cofre, o peso da sua própria humilhação o acompanhava. Com mãos trêmulas, ele começou a abrir a caixa. O brilho do ouro e das notas era ofuscante. Mas havia algo no olhar de Lampião que sugeria que o verdadeiro tesouro não estava ali. A sala estava T. O que mais poderia estar escondido no coração daquela prefeitura? O que aquele coronel realmente sabia sobre o tesouro acumulado? Lampião olhou ao redor e percebeu que a cidade não era apenas um palco para seu assalto, mas um campo de revelações. Ele sentiu um nó na garganta ao contemplar as consequências de suas ações. Ao partir com os homens, a sensação de vitória não o abandonava, mas ao mesmo tempo o fazia questionar qual o verdadeiro preço do poder no sertão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer. Lampião olhou em volta, o peso do ouro nas mãos, e uma inquietude crescia dentro dele. Mesmo em meio à adrenalina da vitória, algo parecia fora do lugar. Ele podia sentir que as paredes daquela prefeitura guardavam muito mais do que simples bens materiais. O coronel, agora com o rosto pálido e a respiração ofegante, demonstrava uma fragilidade que contradizia sua reputação de homem cruel. Lampião, espera! O coronel começou a falar, suas mãos tremendo ainda sobre o cofre aberto. Mas antes que pudesse completar,
um barulho ensurdecedor irrompeu pela sala. Um tiro! A bala atingiu a parede ao lado de Lampião com uma explosão de cimento e poeira, fazendo todos os presentes pularem em um misto de gritos e choque. As vozes se misturaram em um grito coletivo de terror. O cangaceiro, com os reflexos de um gato, se virou instantaneamente, buscando a origem do disparo. A porta dos fundos da prefeitura se escancarou, revelando um grupo de homens armados, não cangaceiros, mas soldados de... Os soldados dispararam. Como você se atreve a vir aqui, Lampião? As palavras saíram grossas e apressadas, como se o coronel estivesse tentando se livrar do peso de seu próprio medo. Lampião, com o coração acelerado, não tinha tempo para o raciocínio. O som dos cascos dos cavalos na rua e os gritos dos civis se misturavam em um redemoinho de caos. Mas foi quando um dos soldados lançou uma bomba de gás lacrimogêneo que o espaço se transformou em um inferno. A fumaça começou a invadir a sala, fazendo os olhos arderem e o ar se tornar escasso. Ele sabia que precisava agir rápido. Enquanto se dirigia para a porta, sentiu um puxão em seu braço. Era Zé do Carmo, e seu olhar revelava algo que Lampião não estava preparado para ouvir. Lampião, eu não consegui contar antes, mas o tesouro não é só o ouro. Em uma lista de todos os coronéis corruptos dessa região, seus segredos, seus crimes e a verdade sobre você. O queixo de Lampião caiu. A verdade sobre ele. O que Zé estava insinuando? O que ele queria dizer? Antes que pudesse perguntar, uma segunda explosão ecoou do lado de fora e o chão tremeu. O coronel, num acesso de desespero, apontou para a saída. Vão! Vão! Eles não têm compaixão! Machou entre os gritos e a fumaça. Lampião e Zé saíram em disparada pela porta dos fundos. Mas as balas começaram a tirar pingos de energia, estalando ao redor deles. No caos, Lampião foi atingido na perna e o mundo parecia girar. Ele caiu ao chão, sentindo a dor, mas antes que pudesse lamentar, viu Zé em pé, parado. Dava para perceber que ele estava escondendo algo. Para seus olhos aflitos, Zé parecia decidido. Lampião, a lista! Eles a querem. Eles acham que isso pode acabar com você e comigo. Zé gritou, enquanto as balas passavam de raspão, como um sussurro da morte. Com um esforço sobre-humano, Lampião puxou Zé, e eles se arrastaram para um beco escuro. O calor do sol foi substituído pela sombra opressora, mas a revelação de Zé ainda queimava na mente de Lampião. A cada batida de seu coração, a dor se misturava à confusão. Será que ele realmente tinha uma ligação com a opressão que lutava contra? Então, enquanto Zé respirava pesado ao seu lado, Lampião viu um brilho em seu rosto. Um sorriso traiçoeiro. Eu realmente deveria ter te contado antes. O coronel, ele não é seu único inimigo. Lampião sentiu um nó na garganta. O que Zé estava dizendo? O que mais estava escondido sob aquela guerra de cangaço e coronéis? E nessa noite abafada, com o crepitar de tiros ecoando na distância, a verdade começava a revelar-se. Que jogo traiçoeiro era aquele? Se tudo o que ele acreditava fosse uma ilusão, então o que sobraria? As perguntas voaram em sua mente, mas só uma o dominava agora. Quem realmente era seu amigo? E o que aqueles homens armados dos ousados soldados estavam dispostos a fazer para abafar essa verdade? A noite ainda estava longe de terminar,
E os segredos só começavam a se desdobrar. Lampião estava ali, no beco escuro. O peso do ouro agora parecia leve em comparação com o tormento em sua mente. Os gritos e tiros ecoavam ao fundo, mas ele não conseguia tirar os olhos do rosto de Zé. O olhar que deveria ser de amizade, agora brilhava com algo mais. Uma intensidade que fazia o coração de Lampião disparar. Zé, Lampião começou, mas a suspeita o fez hesitar. O que você não me contou? Eu não queria que você tivesse que enfrentar isso, Lampião. Zé balbuciou, o nervosismo permeando suas palavras. Ele olhou para trás e seu olhar escaneou a rua com pressa. Mas não dá mais para esconder. A verdade é maior do que você pensa. O queixo de Lampião se firmou. Que verdade? Você não é só um cangaceiro. Foi criado para ser o líder da resistência. Mas não da forma que você imagina. Sua mãe... Zé respirou fundo. Sua mãe era uma coronel, a mesma que traiu todos os outros homens do seu bando e entregou seus segredos ao Estado. O impacto da revelação foi como uma bala certeira. Lampião sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele sempre soube que havia algo oculto em seu passado. Mas essa linha de sangue? Ele buscava justiça, dignidade, liberdade, e agora tudo se resumia a uma herança que poderia ser sua maior maldição. Não, isso não pode ser! Ele se descontrolou, as palavras saindo como um grito sufocado. O lado opressor pulsava em suas veias, e a última coisa que desejava era que a traição o definisse. Zé, agora com os olhos marejados, continuou. Ela se uniu ao coronel e passou a te usar como uma peça do jogo. Para mantê-lo sob controle, para que você ficasse cego para a verdade. O que você tem dentro de você é mais perigoso do que os revólveres dos soldados. As palavras de Zé ricochetearam na mente de Lampião e ele sentiu um nó de desespero. Tudo o que ele lutou, todas as noites sem dormir, cada vida que havia perdido, sendo agora um jogo de manipulação. Mas a emoção mais forte que ardia dentro dele era a raiva, uma raiva que crescia e queimava como o próprio sol. Então, como uma explosão, o mundo ao redor dele se abriu novamente. A porta do beco se estilhaçou e um grupo de soldados surgiu. O oficial à frente, um homem robusto, olhou para Lampião com ar de triunfo. Lampião, essa história acaba aqui. Entregue-se e talvez ainda haja uma chance de salvação. A adrenalina disparou novamente. Lampião só teve tempo de puxar Zé para o canto, as balas assobiando perto deles. Cada instante contava, e enquanto sua mente buscava um plano de fuga, Lampião se lembrou da lista que Zé... A lista que poderia expor todos os coronéis, incluindo sua própria mãe. O peso da revelação aumentava a cada instante. Você precisa decidir, Lampião. Zé gritou, medo estampado em seu rosto. Fugir ou voltar? Lampião olhou nos olhos do amigo e naquele momento algo mudou. Não era só a luta pelo ouro ou a resistência. Era por tudo que a verdade significava, para ele e para o povo que seguia suas pegadas de sangue sem saber. Vamos! Ele gritou, e antes que Zé pudesse protestar, Lampião tomou a frente. O espaço se tornava cada vez mais ensurdecedor, mas a determinação nascia de uma nova verdade. Não era apenas ele. Era a luta contra a traição, a opressão silenciosa da qual havia sido vítima. No calor da batalha, tudo parecia em câmera lenta. O que viria a seguir? Seria uma fuga ou um confronto? E a verdade sobre sua mãe?
poderia ser a última janela de esperança ou o abismo do qual não haveria retorno. O destino era incerto, mas a batalha estava apenas começando. E Lampião estava prestes a descobrir que seu verdadeiro inimigo estava mais próximo do que jamais imaginou. Lampião estava ali, no beco escuro. O peso do ouro agora parecia leve em comparação com o tormento em sua mente. Os gritos e tiros ecoavam ao fundo, mas ele não conseguia tirar os olhos do rosto de Zé. O olhar, que deveria ser de amizade, agora brilhava com algo mais. Uma intensidade que fazia o coração de Lampião disparar. O que Zé realmente sabia? O sorriso no rosto de Zé não transmitia confiança. Era um aviso. Zé, Lampião começou, mas a suspeita o fez hesitar. O que você não me contou? Eu não queria que você tivesse que enfrentar isso, Lampião. Zé balbuciou, o nervosismo permeando suas palavras. Ele olhou para trás e seu olhar escaneou a rua com pressa. Mas não dá mais para esconder. A verdade é maior do que você pensa. O queixo de Lampião se firmou. Que verdade? Você não é só um cangaceiro. Foi criado para ser o líder da resistência. Mas não da forma que você imagina. Sua mãe? Zé respirou fundo. Sua mãe era uma coronel, a mesma que traiu todos os outros homens do seu bando e entregou seus segredos ao Estado. O impacto da revelação foi como uma bala certeira. Lampião sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele sempre soube que havia algo oculto em seu passado, mas essa linha de sangue? Ele buscava justiça, dignidade, liberdade, e agora tudo se resumia a uma herança que poderia ser sua maior maldição. Não, isso não pode ser! Ele se descontrolou, as palavras saindo como um grito sufocado. O lado opressor pulsava em suas veias, e a última coisa que desejava era que a traição o definisse. Zé, agora com os olhos marejados, continuou. Ela se uniu ao coronel e passou a te usar como uma peça do jogo. Para mantê-lo sob controle, para que você ficasse cego para a verdade. O que você tem dentro de você é mais perigoso do que os revólveres dos soldados. As palavras de Zé ricochetearam na mente de Lampião, e ele sentiu um nó de desespero. Tudo o que ele lutou, todas as noites sem dormir, cada vida que havia perdido, sendo agora um jogo de manipulação. Mas a emoção mais forte que ardia dentro dele era a raiva, uma raiva que crescia e queimava como o próprio sol. Então, como uma explosão, o mundo ao redor dele se abriu novamente. A porta do beco se estilhaçou e um grupo de soldados surgiu. O oficial à frente, um homem robusto, olhou para Lampião com um ar de triunfo. Lampião, essa história acaba aqui. Entregue-se e talvez ainda haja uma chance de salvação. A adrenalina disparou novamente. Lampião só teve tempo de puxar Zé para o canto, as balas assobiando perto deles. Cada instante contava, e enquanto sua mente buscava um plano de fuga, Lampião se lembrou da lista que Zé mencionara. A lista que poderia expor todos os coronéis, incluindo sua. O peso da revelação aumentava a cada instante. Você precisa decidir, Lampião. Zé gritou, medo estampado em seu rosto. Fugir ou lutar? Lampião olhou nos olhos do amigo e naquele momento algo mudou. Não era só a luta pelo ouro ou a resistência. Era por tudo que a verdade significava. Para ele e para o povo que seguia suas pegadas de sangue sem saber. Vamos! Ele gritou. E antes que Zé pudesse protestar, Lampião tomou a frente.
O espaço se tornava cada vez mais ensurdecedor, mas a determinação nascia de uma nova verdade. Não era apenas ele, era a luta contra a traição, a opressão silenciosa da qual havia sido vítima. No calor da batalha, tudo parecia em câmera lenta. Os soldados avançavam, gritando ordens e disparando. Então, um grito inesperado cortou o ar. Parem! Era uma figura familiar, uma mulher, que surgiu no meio do tiroteio. Era Maria, sua irmã, que ele acreditava estar morta. Lampião congelou. Maria! Eu não sou quem você pensa que sou, irmão. Sua voz era firme, mas carregava um peso de segredos. Eu fui criada por outra família, longe de tudo isso. Sua mãe me escondeu e me usou. Usou para quê? Lampião gritou perplexo. Para te manipular, Lampião. A verdade é muito maior do que imaginamos. A sua mãe e eu, nós somos parte de um plano que vai além do que você sabe. Você é apenas uma peça em um jogo. O queixo de Lampião caiu. Ele estava preparado para lutar, mas agora a verdadeira batalha parecia estar dentro dele. Que jogo! Um jogo de controle, de poder! Eles querem que você acredite que está lutando por justiça, quando, na verdade, você é apenas uma marionete! O desespero nos olhos de Maria não era apenas por ele, era por todos. Enquanto isso, Zé, encurralado, olhava as duas figuras se enfrentando, sua mente girando com novas possibilidades. As balas voavam, mas as palavras pesadas cortavam como facas. A verdade era um labirinto, e a saída parecia mais distante do que nunca. Lampião estava agora em um limiar, a dúvida surgindo como a fumaça do tiroteio à sua volta. Quem ele realmente era e a quem realmente deveria se opor. Enquanto tudo girava caoticamente, o futuro de Lampião começava a soltar suas amarras e as placas tectônicas de sua vida se moviam sob ele. Qual seria o preço da verdade? E qual será a escolha que vai definir seu destino? Lampião estava ali, no beco escuro, o peso da revelação esmagando seu peito. As palavras de Maria reverberavam em sua mente. Você é apenas uma peça em um jogo. A adrenalina corria como um rio turbulento em suas veias. O tiroteio ao fundo, o barulho dos gritos, tudo parecia distante, enquanto ele tentava compreender o que acabara de ouvir. Maria, o que você quer dizer com isso? Ele perguntou, as palavras saindo entrecortadas. Zé estava paralisado, seus olhos se alternando entre os dois irmãos. O caos do mundo exterior parecia um eco distante. Você é mais importante para eles do que você imagina. A sua luta não é só por justiça. Lampião, você foi criado para ser um símbolo, para a resistência, para a opressão. A sua mãe, ela não é apenas a traidora que você imagina. A cada frase, Maria parecia mais angustiada. Ela estava tentando proteger você de algo muito maior, algo que nem ela consegue entender. As palavras dela desconstruíam tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida. O passado que foi construído em cima de traições e mentiras, agora se tornava um emaranhado de segredos e intrigas. O instinto de luta de Lampião se disparava, mas agora pairava uma nova dúvida. Quem ele realmente era? Uma sequência de tiros cortou o ar e, abruptamente,
a porta do beco foi aberta com violência. Era um grupo de soldados, bem armados e em alta voltagem. No meio deles, um homem se destacou. Ele era alto, com uma expressão calma, como se estivesse vendo um show. A insígnia em seu peito evidenciava seu status. Major do Exército. Lampião, você realmente achou que poderia escapar? O major disse com um sorriso cínico. Você se tornou mais valioso do que qualquer ouro. Você vai entender os jogos que estão em sua volta. Lampião sentiu um frio na espinha. Aquela expressão não era de um inimigo comum. Era de alguém que conhecia as cartas do jogo. Enquanto os soldados avançavam, Maria gritou: Não, você não pode fazê-lo. A verdade está com ele. Você não entende, Maria. O major continuou, como se estivesse em um monólogo. Lampião é a chave para abrir a porta que leva todo o nosso potencial. Ele é o fio que conecta tudo, e não podemos deixar isso escapar. Lampião olhou para Maria. A confusão em seus olhos se misturava à fúria. O que é que ele quer dizer com isso? Não sei, mas parece que eles querem te usar, Lampião. Eles precisam que você lute do lado deles, que se torne um líder. Eles acreditam que você pode nos unir a todos, que sua força pode ser manipulada. As palavras de Maria estavam carregadas de desespero. Você está falando como se eles estivessem certos. Eu luto por liberdade, não para ser um peão em outro jogo, gritou Lampião, sua voz ecoando pelos becos. A raiva fervia nele. Mas agora havia um buraco negro de incerteza no centro de sua determinação. Com uma ordem do major, os soldados se apressaram. Eles cercaram o beco e o tiroteio estalou mais uma vez. Mas Lampião sentiu que não era só uma luta física. Era uma batalha espiritual, uma luta pela verdade que corria nas veias dele. O barulho ensurdecedor se tornava um emaranhado de sons, a fumaça misturando-se com a confusão das emoções. Então, o inesperado aconteceu. Uma explosão repentina fez o chão tremer, e uma nuvem de poeira e destroços os envolveu. O mundo parecia parar. Lampião, em um turbilhão de sensações, conseguiu ver as silhuetas na fumaça. Uma delas, alta e familiar, era sua mãe. Ela se apresentava como uma miragem, e em um segundo ele a viu na linha entre o passado e o presente. Lampião! Ela gritou, sua voz ecoando na confusão, carregada de emoções não ditas. O olhar dela foi um golpe preciso, e dentro dele, um ato de traição, a sensação de abandono pesava como chumbo. Era a mulher que havia sido símbolo de amor, alguém em quem ele confiava, e agora estava ali entre uma verdade que odiava e a lealdade que desejava. Vocês não podem deixá-lo fugir. O major bradou, sua voz cortando a tensão do momento. E antes que Lampião pudesse entender a gravidade da situação, a explosão se tornou uma ponte para o desconhecido. Enquanto a poeira se assentava, a linha entre amigo e inimigo começava a desaparecer. O evento devastador reescreveu tudo. Lampião estava agora em um ponto de não retorno. Que aliados, quais inimigos e que destinos aguardava diante da revelação de sua mãe? E aqueles olhos que ele tanto buscou, agora traziam mais perguntas do que respostas. O que mais ela tinha escondido? E, acima de tudo, como ele poderia lutar por sua própria verdade em um jogo onde as regras foram estabelecidas por aqueles que agora se enfrentavam? O que mais estava prestes a ser revelado? Lampião estava ali, no beco escuro, o peso da revelação esmagando seu peito. As palavras de Maria reverberavam em sua mente. Você é apenas uma peça em um jogo. A adrenalina corria como um rio turbulento em suas veias.
O tiroteio ao fundo, o barulho dos gritos, tudo parecia distante, enquanto ele tentava compreender o que acabara de ouvir. Maria, o que você quer dizer com isso? Ele perguntou, as palavras saindo entrecortadas. Zé estava paralisado, seus olhos se alternando entre os dois irmãos. O caos do mundo exterior parecia um eco distante. Você é mais importante para eles do que você imagina. A sua luta não é só por justiça. Lampião, você foi criado para ser um símbolo, para resistência, para opressão. A sua mãe, ela não é apenas a traidora que você imagina. A cada frase, Maria parecia mais angustiada. Ela estava tentando proteger você de algo muito maior, algo que nem ela consegue entender. As palavras dela desconstruíam tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida. O passado que foi construído em cima de traições e mentiras agora se tornava um emaranhado de segredos e intrigas. O instinto de luta de Lampião se disparava, mas agora pairava uma nova dúvida. Quem ele realmente era? Uma sequência de tiros cortou o ar e, abruptamente, a porta do beco foi aberta com violência. Era um grupo de soldados, bem armados em alta voltagem. No meio deles, um homem se destacou. Ele era alto, com uma expressão calma, como se estivesse vendo um show. A insígnia em seu peito evidenciava seu status. Major do Exército. Lampião, você realmente achou que poderia escapar? O major disse com um sorriso cínico. Você se tornou mais valioso do que qualquer ouro, e agora você vai entender os jogos que estão em sua volta. Lampião sentiu um frio na espinha. Aquela expressão não era de um inimigo comum. Era de alguém que conhecia as cartas do jogo. Enquanto os soldados avançavam, Maria gritou. Não, você não pode fazê-lo! A verdade está com ele! Você não entende, Maria! O major continuou, como se estivesse em um monólogo. Lampião é a chave para abrir a porta que leva todo o nosso potencial. Ele é o fio que conecta tudo. E não podemos deixar isso escapar. Lampião olhou para Maria. A confusão em seus olhos se misturava à fúria. O que é que ele quer dizer com isso? Não sei, mas parece que eles querem te usar, Lampião. Eles precisam que você lute do lado deles, que se torne um líder. Eles acreditam que você pode nos unir a todos, que sua força pode ser manipulada. As palavras de Maria estavam carregadas de desespero. Você está falando como se eles estivessem certos? Eu luto por liberdade, não para ser um peão em outro jogo. Gritou Lampião, sua voz ecoando pelos becos. A raiva fervia nele, mas agora havia um buraco negro de incerteza no centro de sua determinação. Com uma ordem do major, os soldados se apressaram. Eles cercaram o beco e o tiroteio estalou mais uma vez. Mas Lampião sentiu que não era só uma luta física. Era uma batalha espiritual, uma luta pela verdade que corria nas veias dele. Nesse momento, uma explosão repentina fez o chão tremer e uma nuvem de poeira e destroços os envolveu. Quando a fumaça começou a se dissipar, algo inimaginável aconteceu. No meio da confusão, uma figura conhecida, mas até então esquecida, surgiu das sombras. Era o padre da cidade. Chega! Ele bradou, sua voz cortando o barulho. O que está acontecendo aqui é um eco do que deixamos para trás. Padre, o que você está fazendo aqui? Lampião exclamou, sem entender. O padre olhou de forma intensa,
seu tom agora carregado de gravidade. O que vocês não sabem é que todos nós temos um papel neste jogo. Eu, Maria, até mesmo a sua mãe. Todos nós estamos atrelados a um segredo, uma verdadeira aliança. A revelação fez Lampião retroceder. Aliança? Com quem? O que você está dizendo? O que eu vou te contar agora vai mudar tudo. As armas, as traições, estão todas conectadas a um pacto feito há muitos anos. E a sua mãe, antes de se tornar coronel e escolher esse caminho, fez um acordo que envolvia todo o sertão. Ela não nos traiu por dinheiro, mas por algo mais profundo. Algo que você precisa descobrir. Lampião sentiu um nó se formando no estômago. Como você pode saber disso? O que você está escondendo? Eu sou parte disso, Lampião. Você também. Essa luta que você travou não é uma luta pelos pobres ou pela liberdade. É por controle. E todos nós, inclusive você, somos peões que não sabemos as regras do jogo. O olhar do padre era de desespero e esperança ao mesmo tempo. A confusão tomou conta de Lampião. Não, o que eu faço agora? O que eu realmente sou nesse mar de mentiras? A tensão se intensificou. Uma atmosfera pesada envolveu o ambiente. Enquanto os soldados se preparavam para avançar, Lampião, em um momento de epifania, viu tudo desmoronar ao seu redor. Aquela não era só a batalha de um cangaceiro. Era uma luta pela verdade que poderia até definir o futuro da região. E quando a poeira assentou completamente, Lampião percebeu que o verdadeiro inimigo sempre esteve mais próximo do que ele imaginara. A batalha ainda não tinha terminado, mas a traição e a dúvida agora eram mais sombrias do que um simples jogo de coronéis. O que mais estava oculto naquela história? E qual seria o custo de descobrir a própria verdade? Lampião estava em choque, perdido em meio a tantas revelações. A figura do padre dominava a cena, como uma sombra engolindo a luz. As palavras a respeito de um pacto e um jogo profundo ecoavam em sua mente, mas não tinha tempo para processar tudo. O major, ainda com um sorriso sarcástico, continuou a avançar com os soldados, e a sensação de que algo brutal estava para acontecer pairava no ar. Então, em meio à poeira e desespero, um grito rasgou o silêncio. Era um dos soldados, o rosto pálido, apontando com a mão trêmula para uma figura que aparecia entre as sombras. Ao se aproximar, Lampião viu que não era outra senão sua mãe. "Não, o que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz embargada, os olhos se arregalando. Sua mãe não deveria estar ali, não no meio daquela confusão. Como ela houde se tornar parte daquela guerra? A mulher parou. Seus olhos estavam cheios de algo que Lampião não sabia interpretar. A luz do sol que penetrava por entre os escombros iluminou seu rosto, revelando marcas de dor e segredos não ditos. "Lampião, eu nunca quis que você descobrisse assim." A tensão explodiu. "Não queria que eu descobrisse o quê, mãe? Que você estava manipulando tudo? Que eu sou apenas uma peça nesse seu jogo?" O desprezo e a raiva transbordavam. "Mas você não entende. A verdade pode ser ainda mais sombria." Ela começou, mas logo um estrondo violento a interrompeu. Um tiro ecoou pelo beco e um dos soldados caiu. Um burburinho de pânico tomou conta do lugar. Lampião virou-se para ver Zé, segurando uma arma, a expressão de desespero tatuada em seu rosto. "Desculpe, Lampião, tive que fazer isso. Eles estão vindo para cá e não posso deixar que o major te controle." As palavras saíam atropeladas.
A cena se transformou em um espetáculo de caos. O major apressou-se, gritando ordens, e os homens cercaram Lampião e a mãe, prontos para atacar. Então, uma explosão inesperada ressoou nas proximidades, fazendo o chão tremer. Todos pararam, atônitos. A bomba do exército havia atingido um dos prédios ao lado, e as chamas começaram a se alastrar. O calor e a fumaça preencheram o ar, e o pânico se espalhou ainda mais rápido. "Precisamos sair daqui!" gritou Maria, os olhos arregalados, enquanto puxava Lampião pela mão. Mas ele estava paralisado. O impacto do que estava acontecendo era avassalador. Zé ofegava e insistia. "Vamos! Não temos tempo! Alista! Lampião! Alista! O major vai querer isso de qualquer maneira!" Mas antes que ele pudesse agir, uma voz forte cortou o caos. "Parem todos agora!" Era o major, sua figura se destacando, como um predador contemplando a presa. Lampião se virou mais uma vez para sua mãe, que estava mais perto agora, e viu um brilho nos olhos dela que não conseguia decifrar, uma espécie de determinação. "Depois disso tudo, você vai saber a verdade sobre nós." E nesse instante, tudo virou de ponta cabeça. Uma nova explosão aconteceu perto deles e a porta do beco voou pelos ares. O major, segundos antes tão confiante, foi atingido por escombros e caiu ao chão, sua expressão de triunfo se transformando em desespero. Lampião, atordoado, viu a oportunidade e gritou. "Vamos, agora!" Eles correram na direção da saída, mas Maria ficou parada. "Eu não posso deixar ele escapar. Ele tem informações." Ela estava em um dilema. Lampião, sem pensar, agarrou a mão dela e puxou-a para correr. Mas no momento em que saíam, Lampião ouviu um grito e não era de Maria. Um tiro disparado ecoou e ele viu Zé sendo atingido nas costas. O amigo caiu com um golpe brutal, o olhar confundido, e o mundo de Lampião se desmoronou. "Zé!" Sua voz ecoou em desespero enquanto a adrenalina o cercava, mas as chamas e o caos em volta o absorviam. Maria estava ali entre chorar e gritar, e o major, agora na penumbra, se levantava com um sorriso maligno. Aquilo não era apenas uma luta física, era uma batalha de corações e traumas. "Lampião, você precisa decidir agora", disse Maria, sem saber se iria atrás de Zé ou tentar enfrentar o major. Mas uma nova verdade estava surgindo através da fumaça. O segredo sobre seu passado, o que realmente estava por trás de tudo aquilo, poderia ser a resposta que ele tanto buscou, ou sua condenação. E no meio daquela luta, a única certeza que Lampião tinha agora era que o fogo da verdade poderia queimá-lo, mesmo antes de ele ter a chance de descobrir o que realmente estava em jogo. O que mais estava escondido naquela noite caótica. A verdadeira batalha estava só começando. Lampião estava em choque, perdido em meio a tantas revelações. O olhar de sua mãe, agora mais próximo do que nunca, estava cheio de algo que ele não sabia compreender. O momento estava carregado, como a atmosfera antes de uma tempestade. Ele tinha o coração acelerado, a respiração pesada. "O que mais você escondeu?" A dúvida rolava em sua mente, como um lodo escorregadio. Maria e Zé estavam ali também, presos entre a necessidade de escapar e a urgência de entender. O major se levantou, ferido, mas com uma determinação ainda mais intensa. "Vocês não vão escapar tão facilmente, Lampião. A verdade é que você foi moldado para ser um líder, mas não o tipo de líder que pensa que é.
As palavras reverberavam como trovões. Lampião começou a sentir o peso do olhar de Zé, que pisava em direção ao caos da batalha que se aproximava. Zé, não! Mas já era tarde. O amigo avançou com coragem, enfrentando os soldados como um leão ferido. Se você comprometer a verdade, Zé gritou, enquanto as balas cruzavam o ar. A determinação dele era palpável e Lampião o viu ser atingido, caindo ao chão com um gemido agonizante. O queixo de Lampião caiu e sua mente ficou em branco. Não, Zé, não! A imagem do amigo caído o paralisou. Ele sentiu como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando, e a dor de perder alguém tão próximo afundava em seu peito como uma faca afiada. Enquanto lutava contra as lágrimas, uma mistura de dor e raiva crescia. Cerrou o punho. Suas mãos tremiam. Maria, precisamos ir! Mas Maria estava paralisada, fixando o olhar na cena. Lampião, espera! E antes que ele pudesse puxá-la, outra bala disparou e atingiu a parede atrás deles. O mundo parecia girar e a fumaça começou a obscurecer a visão. Sensações cortantes eram tudo o que Lampião sentia. O ar ficou pesado e a dor no peito dele se intensificou, quase como se o fizesse sentir a própria perda que envolvia. E então, com um grito ensurdecedor, algo inimaginável aconteceu. Um grupo de homens comuns surgiu na entrada do beco, armados com espingardas, mas não eram soldados, eram camponeses. Lampião! Um deles gritou, e Lampião reconheceu a voz. Era Pedro, seu velho amigo de infância. Estamos aqui para ajudar. O queixo de Lampião caiu novamente. Pedro? O que você e esses homens estão fazendo aqui? Viemos lutar por você, por todos nós. Os coronéis estão acabando com nossas vidas. E você é a nossa esperança. A urgência nas palavras dele era tão intensa que Lampião não pôde ignorá-la. Um rugido de adrenalina correu por suas veias. Olhando para Maria e depois para Zé, ele se lembrou do que realmente estava em jogo, da luta do povo e do verdadeiro sentido de sua resistência. Vamos juntos! As palavras saíram como um grito de batalha. Assim que ele lançou um olhar decidido aos camponeses, os olhos deles brilhavam com uma determinação que ressoava em seu coração. Mas em um instante, a aterrorizante verdade despontou do fundo da escuridão. O major, levantando-se novamente, começou a rir. Vocês acham que são os heróis dessa história? A questão não é sobre liberdade, e sim sobre controle. As risadas sarcásticas dele ecoaram, e em questão de segundos, a porta do beco foi calada por uma nova explosão, fazendo todos caírem ao chão. Quando a nuvem de poeira assentou, Lampião viu algo que o deixou paralisado. Um emblema, um símbolo nas roupas do major. Era o mesmo símbolo que adornava o braço de sua mãe. A imagem se gravou em sua mente como um trovão. Ela estava com eles. O caos se desfez em um silêncio que cortou o ar. O choque caminhou como um fantasma entre ele e todos os que estavam presentes. Você não pode se deixar levar pela verdade que não conhece. A mãe de Lampião gritou, agora sem máscaras. Nós precisamos garantir que nossa linhagem perdure. Lampião sentiu-se desmoronar. Você estava do lado deles o tempo todo. O nó na garganta ficou tão apertado que parecia sufocá-lo. Ele só queria gritar, mas as perguntas e medos tomaram seu entendimento. A urgência de lutar agora era desesperadora. O que mais estava verdadeiramente escondido? Que alianças foram feitas em seu nome? E quem era realmente seu amigo? As balas ainda as uniam,
Mas a batalha que estava diante dele ia além da física. Lampião ficou paralisado, mal conseguindo acreditar nas palavras que saíam, sem saber se a verdade que sempre buscou seria sua salvação ou sua maldição. Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira luta não era apenas por liberdade, mas por sua própria identidade, e o que isso poderia significar para todos os que o seguiam. O futuro dele ainda estava por se revelar, mas o caminho estava coberto por sombras densas e traiçoeiras. Lampião estava em choque, perdido em meio a tantas revelações. O olhar de sua mãe, agora mais próximo do que nunca, estava cheio de algo que ele não sabia compreender. O momento estava carregado, como a atmosfera antes de uma tempestade. Ele tinha o coração acelerado, a respiração pesada. O que mais você escondeu? A dúvida rolava em sua mente, como um lodo escorregadio. Maria e Zé estavam ali, presos entre a necessidade de escapar e a urgência de entender. O major se levantou, ferido, mas com uma determinação ainda mais intensa. Vocês não vão escapar tão facilmente, Lampião. A verdade é que você foi moldado para ser um líder, mas não o tipo de líder que pensa que é. As palavras reverberavam como trovões. Lampião começou a sentir o peso do olhar de Zé, que pisava em direção ao caos da batalha que se aproximava. Zé, não! Mas já era tarde. O amigo avançou com coragem, enfrentando os soldados como um leão ferido. Se você comprometer a verdade, Zé gritou, enquanto as balas cruzavam o ar. A determinação dele era palpável, e Lampião o viu ser atingido, caindo ao chão com um gemido agonizante. O queixo de Lampião caiu e sua mente ficou em branco. Não, Zé, não! A imagem do amigo caído o paralisou. Ele sentiu como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando, e a dor de perder alguém tão próximo afundava em seu peito, como uma faca afiada. Enquanto lutava contra as lágrimas, uma mistura de dor e raiva crescia. Cerrou o punho, suas mãos tremiam. Maria, precisamos ir. Mas Maria estava paralisada, fixando o olhar na cena. Lampião, espera! E antes que ele pudesse puxá-la, outra bala disparou e atingiu a parede atrás deles. O mundo parecia girar, e a fumaça começou a obscurecer a visão. Sensações cortantes eram tudo o que Lampião sentia. O ar ficou pesado e a dor no peito dele se intensificou, quase como se o fizesse sentir a própria perda que envolvia. E então, com um grito ensurdecedor, algo inimaginável aconteceu. Um grupo de homens comuns surgiu na entrada do beco, armados com espingardas, mas não eram soldados. Eram camponeses. Lampião! Um deles gritou, e Lampião reconheceu a voz. Era Pedro, seu velho amigo de infância. Estamos aqui para ajudar. O queixo de Lampião caiu novamente. Pedro, o que você e esses homens estão fazendo aqui? Viemos lutar por você, por todos nós. Os coronéis estão acabando com nossas vidas. E você é a nossa esperança. A urgência nas palavras dele era tão intensa que Lampião não pôde ignorá-la. Um rugido de adrenalina correu por suas veias. Olhando para Maria e depois para Zé, ele se lembrou do que realmente estava em jogo, da luta do povo e do verdadeiro sentido de sua resistência. Vamos juntos! As palavras saíram como um grito de batalha. Assim que ele lançou um olhar decidido aos camponeses, os olhos deles brilhavam, com uma determinação que ressoava em seu coração. Mas em um instante,
A aterrorizante verdade despontou do fundo da escuridão. O major, levantando-se novamente, começou a rir. Vocês acham que são os heróis dessa história? A questão não é sobre liberdade, e sim sobre controle. As risadas sarcásticas dele ecoaram e, em questão de segundos, a porta do beco foi calada por uma nova explosão, fazendo todos caírem ao chão. Quando a nuvem de poeira assentou, Lampião viu algo que o deixou paralisado. Um emblema, um símbolo nas roupas do major. Era o mesmo símbolo que adornava o braço de sua mãe. A imagem se gravou em sua mente como um trovão. Ela estava com eles? O caos se desfez em um silêncio que cortou o ar. O choque caminhou como um fantasma entre ele e todos os que estavam presentes. Você não pode se deixar levar pela verdade e não conhece. A mãe de Lampião gritou, agora sem máscaras. Nós precisamos garantir que nossa linhagem perdure. Lampião sentiu-se desmoronar. Você estava do lado deles o tempo todo. O nó na garganta ficou tão apertado que parecia sufocá-lo. Ele só queria gritar, mas as perguntas e medos tomaram o seu entendimento. A urgência de lutar agora era desesperadora. O que mais estava verdadeiramente escondido? Que alianças foram feitas em seu nome? E quem era realmente seu amigo? As balas ainda zuniam, mas a batalha que estava diante dele ia além da física. Lampião ficou paralisado, mal conseguindo acreditar nas palavras que saíam, sem saber se a verdade que sempre buscou seria sua salvação ou sua maldição. Nesse momento, outro incomum evento sacudiu o beco. De repente, uma mulher apareceu entre os destroços. Uma figura familiar e inesperada. Era a filha desaparecida do coronel, Ana, que todos acreditavam estar morta. Lampião, você precisa saber de algo crucial. A verdade sobre o coronel é mais profunda do que imaginamos. Todos giraram para ela, confusos e apreensivos. Ana, mas você, onde esteve? Lampião conseguia mal processar a ordem do que lhe era revelado. Existem segredos associados aos meus pais. A sua luta ao antigo pacto entre os coronéis e aqueles que realmente deveriam governar essa terra. E seu passado, o seu passado está atrelado ao meu. As palavras dela saíram em um turbilhão. Lampião se sentiu tonto. O que você quer dizer? Você está dizendo que tudo o que eu fiz, tudo o que lutei, já estava escrito? Quando Ana pronunciou essas palavras, um novo alvoroço surgiu. A verdade não era apenas sobre traição, era sobre destino. E ele estava prestes a descobrir que as linhas entre a liberdade e a opressão eram perigosamente tênues. O que mais havia escondido? E o que o futuro reservava para ele agora que um novo e impensável capítulo começava? Lampião sabia que a verdade agora era uma bomba prestes a explodir. As palavras de Ana, de sua mãe e o olhar desesperado de Zé tombando ao chão, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. O beco estava em meio ao fogo cruzado. Uma cena de caos e desespero se desenrolando diante de seus olhos. O major, ensanguentado, mas ainda sorridente, se aproximava como um predador. Lampião, você pode ser o líder que sempre foram moldados para ser. O tom do major estava carregado de manipulação. A adrenalina pulsava nas veias de Lampião. Acha que vai conseguir escapar do que não pode mudar? Maria, próxima a ele, gritava. Não! Não ouça ele, Lampião. O que ele diz é uma mentira. Com um golpe de raiva, Lampião insurgiu-se. Eu sou mais do que uma peça. Sou a voz do povo. E então, numa fração de segundo, a cena se transformou. Com gritos e tiros ecoando, ele percebeu que o tempo estava se esgotando
E tudo poderia mudar num estalar de dedos. Os camponeses, armados e determinados, começaram a cercar o major, enfrentando os soldados. "Agora é a nossa hora!" gritou Pedro, erguendo seu rifle com coragem. As chamas pareciam dançar em torno deles, e a batalha explodia em importância e urgência. "Sejamos livres!" Lampião bradou, as energias renovadas como um faísca de esperança. Ele deu um passo adiante, encarando o major. "Liberdade é o que busco, e não posso ser controlado." Mas antes que pudesse agir, a mãe de Lampião gritou: "Lampião, você não sabe o que está fazendo!" Seus olhos traziam um medo profundo. "A verdade do que somos vai muito além do que você imagina!" O choque momentâneo fez Lampião evitar, mas ao ver Zé caído, a determinação tomou conta. "Então, me conte. Agora você tem que me dizer tudo." Nesse instante, Pedro, junto a outros camponeses, investiu contra os soldados, criando uma oportunidade. O major, furioso, levantou a arma. Lampião correu, lançando-se na frente de Maria, e a bala disparou. Um eco assustador ressoou, mas tudo se calou quando um grito surdo rompeu o ar. O major havia caído, atingido, mas o que importava era a ferida em seu grupo. Lampião olhou em volta e a realidade o atingiu. O destino do sertão dependia deles. "Vamos para a liberdade!" Suas palavras cortavam como uma faca no ar. A luta ardia, mas o sentimento de unidade crescia. Os camponeses lutavam em conjunto, enfrentando os soldados com bravura e determinação. Ele se lembrou do que Ana dissera antes: "Não somos apenas peças. Este é o nosso momento." Uma nova explosão ecoou, e o beco se tornava um cenário de fogo e fúria. Mas, ao mesmo tempo, Lampião entendia que a verdadeira guerra transcendia fuzis e balas. Era uma luta de corações e mentes, de histórias não contadas. Enquanto avançava, sentiu a mão de Maria ao seu lado. Ela estava lá, lutando, junto com todos os que depositavam sua esperança nele. "Não podemos recuar!" gritou ele, o som de sua voz ecoando como um hino de resistência. E em meio à batalha, a verdade estava ali, pulsando nos corações deles. Quando a poeira assentou sobre a cena e os gritos começaram a silenciar, Lampião viu que as alianças formadas na luta poderiam ser a chave para moldar um novo futuro. E assim, enquanto o sol se punha, uma nova era começava a despontar no horizonte. Jogando uma última olhada para trás, Lampião percebeu que não havia voltas. A luta estava apenas começando. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar este canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!